Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net nessa época do Covid-19, o coronavírus, falando com um amigo nosso, um jornalista Prêmio Press. Eu já perdi a conta que ele ganhou um Prêmio Press, mas ele foi exportado. Tá? Ele está exilado fora do Rio Grande do Sul. Nosso amigo Felipe Vieira. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Landini? É um exílio, realmente. Né? É um exílio e eu sou exilado e asilado. Eu estou asilado na minha casa em São Paulo. É um asilo, né? Em tempos de Covid é o que temos. Me diz uma coisa, antes de mais nada, o que é esse? É um saci ali atrás? Aqui é um saci. Esse é um saci que eu comprei na Feira Livre, naquele mercado de Recife, mercado de arte de Recife, ali no Marco Zero. E na hora que eu vi, eu me lembrei do Esporte Clube Internacional, e aí adquiri na hora. Né? E eu tenho sempre ele no meu escritório. Eu tinha ele no escritório em Porto Alegre e trouxe para cá. Maravilha. Mas, o Felipe, conta para nós aí, como é que tu foi parar aí em São Paulo? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a minha esposa teve um convite para trabalhar em São Paulo. Né? Ficou 6 meses naquele bate-volta, né? Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Eu achava que aquilo estava muito ruim, né? Não é legal para as crianças, tal. Mesmo que muitas viagens fosse viajava um dia, voltava um dia, ficava 2 dias fora e tal. E aí eu decidi pegar e vir para São Paulo, né? Me somar a ela. Achava que naquele momento, acredito ainda, nesse momento, né? Ela tem uma carreira em ascensão, e então eu vou decidir, né? Optei por mudar, né? Facilitar a vida da família. Como é que está sendo a vida aí em São Paulo? Eu já morei em São Paulo há alguns anos, nos anos 60, né? Mas São Paulo é outra cidade agora. Como é que estão as coisas aí? São Paulo é uma Porto Alegre vezes 8, né? Quer dizer, é uma grande cidade, é uma metrópole, uma megalópole, né? É uma cidade realmente encantadora dentro do seu quadro de todas as grandes cidades, principalmente as de países em desenvolvimento, com seus problemas, né? Mas é uma cidade encantadora. Eu estou gostando muito, é a minha primeira experiência em São Paulo. Estou gostando muito. Infelizmente, né, 30 dias depois de chegar em São Paulo, atingido aí por esse raio do coronavírus. O Felipe, vamos falar então desta parte. Olha, todos nós somos obrigados a nos adaptar. Né? Eu sabe que eu gosto muito de transitar, conversar. A minha network é uma network feita na conversa ao vivo. Né? Eu sou, não é que eu não seja tecnológico, gosto muito de tecnologia, mas ainda prefiro a relação olho no olho, a pessoa conversar, a boa conversa sentada, né? O café e aquele papo que rola mais fácil. Mas são tempos que a gente tem que se adaptar. E o grande desafio da humanidade, a meu ver, é como nós vamos sair disso. Né? Esse home office facilita para uma boa parte das pessoas, facilita. Tem muita gente que vai sentir saudade do home office, que quando estiver no trânsito, 30, 40 minutos, vai estar indignada. Olha só, era muito melhor ter ficado em casa, feito essa reunião de casa. Tudo bem. Mas há milhares de pessoas, milhares de serviços que ainda estão, né, necessitados de sair da sua casa e ir para um local de trabalho. E isso é essa nova relação entre nós, né, que podemos até fazer um home office muitas vezes, né, e essas pessoas que a gente vai ter que conduzir na saída do coronavírus, que eu imagino vai levar um tempo ainda, mas a gente vai sair dessa. Ninguém imaginava que aquilo que começou lá na China o ano passado, né, fosse ter uma proporção desse tipo, né, uma proporção que ia chegar aqui do jeito que chegou. Do jeito que chegou, assim, me assusta muito a Itália. A Itália me assustou muito, realmente.
Mas, o Felipe, essa questão, assim, depois que chegou na Itália, eu acho que caiu a ficha, né? Caiu a ficha para os ocidentais. Qual é o grande problema da questão, ao meu ver? Primeiro, nós temos uma ditadura chinesa que foi horrorosa com relação ao povo chinês, né, e em relação aos outros povos. Foi irresponsável, foi malvada. E não me venham agora os meus amigos, e eu adoro a China, todo mundo sabe que eu adoro a China, já estive na China, acho o povo chinês fantástico, mas a ditadura chinesa foi cruel com a população chinesa de um lado e com os outros povos de outro. Né? Primeiro, escondendo o vírus. Você vê que milhares de pessoas, porque Wuhan é uma cidade, a gente fica imaginando Wuhan, eu nunca ouvi falar em Wuhan. Wuhan é uma megalópole. É uma São Paulo. É uma São Paulo. Né? Então, milhares de pessoas de todo o mundo, brasileiros, italianos, espanhóis, americanos, africanos, asiáticos de vários países, iam a Wuhan fazer negócio. O governo chinês sabia que estava instalado em Wuhan essa crise. O vírus não é um vírus de laboratório, mas não interessa. Sabendo que ali havia um perigo, devia ter comunicado esse fato. O que os chineses fizeram? Não comunicaram o fato. Não comunicaram. Deixaram um tempo para eles se adaptarem. Tentaram controlar da maneira deles, mas para eles se adaptarem. E depois começaram a vender uma ideia de eficiência. Eu me lembro que lá em janeiro, quando nós vimos aquela edificação dos hospitais, a China vai fazer hospitais em uma semana. Todo mundo. Para 1.000 pessoas, coisa e tal. Aquela coisa assim. Tu vê, os chineses, olha a eficiência. A gente levaria 3 anos para fazer um hospital desses aqui. Então. Os chineses já estavam preparados para isso. Porque eles sabiam o que estava acontecendo em Wuhan. Quando eles liberaram esse tipo de informação, o vírus já estava no planeta. Agora, os chineses são os únicos que estão com as suas fábricas abertas a pleno. O mundo está pedindo para importar respiradores, EPIs, os equipamentos de proteção individual, da China. Ou seja, a China não fabricou o vírus. O vírus é um vírus em função da falta de higiene da China e dos costumes deles. Eu andei muito pelos mercados chineses, eu vi gente comendo aquilo tudo que eles comem lá, é um hábito deles, mas há uma questão de higiene. Essa pedra estava cantada, que poderia acontecer um coronavírus como esse aconteceu agora, Covid-19. Então, foram absolutamente irresponsáveis. E o mais estranho disso tudo, é que eles foram irresponsáveis, mas quem está ganhando dinheiro agora com o vírus são exatamente os chineses. Infelizmente, é o que está acontecendo. O mundo está tentando se socorrer da China. Exatamente ela que se preparou. Teve aí, desde novembro até agora, tempo para se preparar. E o que ela está fazendo? Vendendo para o mundo. Os americanos já mandaram 23 superaviões, cargueiros, para trazer material. Aí, os cancelamentos dos pedidos dos materiais feitos pelo Brasil. A China está sendo amiga do Brasil dessa forma? Não, eles vão eleger quem eles querem. E no mundo dos negócios, os americanos estão muito mais cacifados para fazer esse negócio. Não? E tem mensagem circulando aí, Orlandinho, que é ridícula. Como a China está sendo boa com o mundo. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Se estivesse dando de graça, olha, fizemos aqui cometemos um erro, esse erro está matando gente na Espanha, na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos e tal, e nós vamos, então, ser solidários e vamos mandar equipamento de proteção individual, respirador, de graça. Vamos ver aqui como é que vamos fazer isso e tal. Olha, já seria algo muito ruim.
né? Mas, pelo menos, seria algo de uma atitude honesta deles. O vírus é um vírus chinês. O vírus tem que ser lembrado sempre assim, né? A gripe espanhola, é bom lembrar que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas como matou mais gente lá, virou gripe espanhola. Mas esse vírus é um vírus chinês. A gripe espanhola matou mais soldados norte-americanos que foram para a Primeira Guerra Mundial já no final da guerra, lá em 1917, que morreram na guerra, né? Do que americanos que morreram na guerra. Morreu mais gente de gripe espanhola do que nos campos de batalha, nas trincheiras da Europa. E é isso que acendeu o sinal do Trump. Quando as pessoas começaram a fazer esse cálculo que nos Estados Unidos podem morrer até 200 mil pessoas, você sabe que nos Estados Unidos o cálculo é: olha, morreram tantos na Guerra da Secessão, morreram tantos no Vietnã, morreram tantos na Segunda Guerra. O cálculo deles é por guerra. Né? E aí acendeu uma luz assim, opa, há uma guerra que a gente tem que se vencer. E aí o Trump começou, né, a prestar atenção. Eu não sei se tem a participação especial já da Frida. Tem, a Frida está aí participando aí do programa. Esse é o problema do home office. Ela está ouvindo, eu estou trancado no escritório, ela tá ouvindo a minha voz e aí ela quer participar também. Mas assim, eu estou com o mesmo problema aqui no meu home office, tá? Então, Felipe, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Tu abre a porta para a Frida para deixar participar e ficar aí do teu lado aí dando assessoria para tu não dizer bobagem, tá? E a gente já volta. Um rápido intervalo. Perfeito. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta no programa RicardoOrlandini.net, falando com o nosso amigo, o Prêmio Prez, já perdi a conta, coloradíssimo, né? Coloradaço, né? Grande amigo Felipe Vieira. Olha aí o Felipe. Cada vez faz referência a esse Prêmio Prez, eu acho muito gozado. Mas é realmente um orgulho. Tá? Eu brinco sempre com o Júlio Ribeiro, da revista Press, promotor do evento, porque é um orgulho. Né? Não há prêmios para apresentadores de TV e rádio. Né? É o Press, é o Comunique-se. Né? E é uma homenagem que a gente recebe. Tal. Mas não há, tipo assim, concurso de repórter, por exemplo, existem vários, né? Prêmio ARI, Prêmio ABI, Prêmio ESSO, Prêmio Ministério Público, Direitos Humanos, e eles são para repórteres. E eu acho certo porque é a mais nobre das profissões do jornalismo, né, das funções do jornalismo, é a reportagem. Mas não tem, né, Prêmio ARI, apresentador de rádio, Prêmio ESSO, apresentador de TV. Né? Então, como no Press tem essa categoria, eu tenho muito orgulho, né, de ser o mais premiado dos jornalistas como apresentador de TV e de já ter sido premiado como jornalista do ano e ainda como programa de rádio do ano apresentador de rádio, apresentador de TV, jornalista do ano. Acho que também teve lá uma participação de melhor programa de TV, eu acho. É tanto prêmio que, no caso do Press, eu já perdi a conta. Ô, Felipe, outro dia eu via na televisão uma chinesa, que é médica, que foi aquela chinesa que acompanhou aquela missão do Exército Brasileiro, da Força Aérea, que foi buscar os brasileiros lá. Ela explicando que ela foi, acompanhou, e ela falou da H1N1. Uhum. Né? Falou da H1N1. E, num determinado momento, o repórter perguntou para ele, mas vem cá, tem mais gente no H1N1? Eu digo, sim. Mas qual é a diferença do H1N1 para
por Covid-19. Ela disse, não tinha redes sociais em 2009. Eu acho que a força das redes sociais é uma questão relevante nisso tudo. Né? É uma questão relevante nisso tudo. E tem uma outra situação que é infelizmente, né? Porque com isso transita muito, a ampliação da rede social trouxe a ampliação da fake news. Né? E aí todo mundo, eu não sei contigo, eu imagino que tenha acontecido muito isso, comigo aconteceu muito isso, das pessoas pedirem para validarem. Felipe, eu recebi um vídeo aqui do fulano, esse vídeo é verdadeiro? Aí tu ia ali investir 15, 20, 30 minutos, primeiro vendo o vídeo, porque tem coisas, ou os textos, tem coisas muito bem feitas com fake news. Né? Os caras investem muito em fake news, é impressionante. Eles sabem editar muito bem, né, Felipe? Editam muito bem. Né? Mas ainda precisam de nós, jornalistas, dos médicos, dos especialistas, né? O pessoal da análise clínica, que agora foi tão solicitado, para validar isso. Né? Então, a nossa profissão, que foi tão confrontada nos últimos dias, nos últimos meses, né? Porque qualquer um agora, qualquer jornalista agora é mentiroso. A coisa mais fácil em termos de rede social é tá mentindo, é fake news, papapá, é tentar colocar um rótulo no jornalista. A coisa mais fácil que tem é a primeira providência que as pessoas tomam. Não? Pois bem, agora nós estamos aí tendo a missão de separar o joio do trigo e publicar o trigo. Antigamente, né, era um ditado que muita gente dizia, a imprensa separa o joio do trigo e publica o joio. Né? Pois bem, agora nós estamos separando o joio do trigo e publicando o trigo, a verdade. Né? A imprensa erra, olha só, aquilo não foi confirmado. A imprensa erra. Ninguém está imune ao erro. Agora, você tem que saber o que é uma tentativa de fake news e um erro provocado por uma pessoa que naquele momento tinha a intenção de levar a verdade. Isso é algo que tem que ser bem separado. Né? As coisas sem fontes, as coisas com fontes. Né? Isso é uma situação que me preocupa. Eu acho que todos nós vamos sair diferentes do Covid-19. Né? A imprensa também. E acredito que a imprensa vai sair melhor. Ô Felipe, tu tocasse nesse assunto aí, eu queria te fazer uma provocação. Tá? Parece que a eleição não acabou, né? Nós continuamos num processo eleitoral. Tá? O pessoal contra e o pessoal a favor, tanto incondicional. Né? E a gente está vendo uma situação sui generis, né? Que antigos inimigos estão se unindo de tal maneira para ser contra. Eu não sei, Felipe, eu te conheço já há um bom tempo e eu sei que tu é brasileiro e eu também sou brasileiro. A gente não torce contra o Brasil. Nós estamos nesse Titanic, nesse momento, e que se o Titanic bater no iceberg ou afundar, todo mundo vai mal. Deixa eu dizer duas coisas antes. Primeira questão. Meus amigos, e eu tenho bons amigos petistas, se irritam, e os meus amigos bolsonaristas, e eu tenho bons amigos bolsonaristas, se irritam. Tá? Se ofendem. Dizem, não, isso não! Quando eu digo que os bolsonaristas de hoje são os petistas de ontem. Tu está corretíssimo. Está muito igual. Está muito igual. A forma e o conteúdo que eles expressam está muito parecido. Se irritam, dizem que não. Sim. Primeira coisa, tentam descredibilizar a imprensa. É um erro. A imprensa erra. Agora tem que saber que nível de erro e tem que saber o que é fake news. Primeira questão. Então eu quero dizer bem claro isso, sim. Os bolsonaristas de hoje, da forma como muitos, não são todos, se comportam, são os petistas da forma como muitos, não foram todos, se comportaram há 3, 4 anos passados. Segunda coisa, a respeito do que tu falou da nossa torcida. Né? Todo mundo sabe, se não sabe, vai saber agora. Né? Eu sou um liberal,
Eu acredito no capitalismo. O capitalismo tem vários defeitos, mas é muito melhor que qualquer outro sistema que eu conheça. Não? Se me disserem, olha, veja bem e tal, sou liberal. Tem uma situação que é muito gozada. Algumas notícias que eu publico, principalmente no site, lá no philipevieira.com.br, onde eu faço um clipping de informação, como é que funciona ali? Eu pego, recolho as informações, o que eu acho interessante, provocativo, ou que as pessoas não saibam, alguma informação que sempre eu publico. Né? As que vêm da Folha de São Paulo, do New York Times, da Bloomberg, da Fox News, da CNN, do Estadão, do Globo, estão lá devidamente creditadas e, diria, 99,9% delas, posso ter esquecido algum link, né, com o link, porque eu dou um resumo da notícia e o link. O que as pessoas fazem? As pessoas não leem a notícia, elas leem a manchete que está lá e saem atacando. O Felipe direto. Aí eu pergunto para a pessoa, você leu? Você viu? Ah, não! Mas está escrito ali, olha bem. Ah, é verdade. Você viu o vídeo? Não, isso não está... Então vai lá em tal ponto. Veja. Aí as pessoas vão assim, é verdade, estava lá. Estava lá. As pessoas saem atirando. Aquele negócio do atira primeiro e pergunta depois é o que mais se vê em termos de internet, o que é muito ruim para todo mundo, para esse debate, inclusive, entre bolsonaristas e petistas. E sobre torcer, eu repeti isso muito, quem me acompanhou, ainda lá na Rádio Gaúcha, na década de 90, depois na Bandeirantes, depois na Guaíba, já ouviu eu dizer isso. Eu torço por todos os governos. Todos. Agora, para usar os exemplos atuais, né? Marquesan, o Leite e o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque tem um negócio ridículo que eles fazem. Todos eles. Quando a crise estoura é no meu contribuinte. É o Felipe. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a crise estoura no Felipe, no seu João, na Dona Maria, no Orlandini, que estão assistindo agora. Nós que pagamos a conta. Nós aí pagamos. Orlandini, o que era assim, ó? Alguém pode dizer, seria jogar para a torcida. Vários parlamentos fizeram. Por que não cortaram os salários dos deputados? O parlamento do Rio Grande do Sul foi muito responsável, não cortou salário de deputado ainda, mas já devolveu verbas, já botou dinheiro. Estou esperando cortar salário, tá? Dos deputados, tá? Dos CCs, porque eles não estão na Assembleia. Agora, sabe o que vai acontecer que é interessante nisso tudo? Você vê aquela imagem bonita do Prodazem do Senado, né? O Anastasia ali comandando a mesa do Senado ali, e todos os senadores votando. Está sendo economizado dinheiro público simplesmente por eles não estarem indo lá. Tem muito gasto que não é investimento. Tem muito dinheiro que eles poderiam carrear para as prefeituras. O pessoal da Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai mandar um e-mail dizendo: nós, o ano passado, devolvemos tanto. O Luiz Augusto Lara devolveu tanto na Assembleia Legislativa, que eu sei disso. Só mostra que apertando dá. Dá para reduzir. Dá para reduzir. E aí faz o seguinte, quando der para reduzir, reduz imposto. Deixa mais dinheiro na mão ou no bolso do Felipe, do seu João, da Dona Maria e do Ricardo Orlandini. Porque nós vamos poder aumentar as nossas poupanças, pensar melhor na nossa previdência privada e vamos poder também pensar em consumir. Só nós é que temos esse poder. Eles não têm esse poder. Eles têm que deixar mais dinheiro. Então, o que mais me apavora, para concluir esse negócio, é que a reforma tributária já foi. Eu me lembro que eu entrevistei, eu não vou lembrar o nome dele agora, o deputado que é relator da proposta da reforma tributária que estava na Câmara antes ainda no governo Dilma Temer. Né? E ele pegou e me disse uma frase que eu nunca esqueci. Disse, não. O senhor não pensa que nós vamos reduzir a carga tributária. Nós vamos
mexer com os tributos, o que não significa mexer com a carga tributária. Ou seja, naquela época a gente estava pagando em torno de 35, 37, ou deve estar mais alto um pouco isso. Né? Eles não estão pensando em dizer assim, olha, Felipe, nós vamos deixar mais dinheiro no teu bolso, nós vamos diminuir a carga tributária de 37, 38, 40 para 28. Não. Eles só estão pensando o seguinte, olha, a carga tributária é a mesma, nós vamos mudar a forma de mandar o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do Estado, o dinheiro da União. Sem dúvida. Que isso, cara? O Felipe, tu te lembra do tempo passa, o tempo voa e a poupança continua no boa? Continua numa boa. Infelizmente eu sou Vieira, mas eu não sou... Como é que é o nome do presidente? Foi senador da República. Sim, lá do Bamerindos. Né? Bamerindos. Eu sou Vieira, mas eu não sou parente dele. Felipe, tia, coisa maravilhosa falar contigo. Nós temos que voltar a falar, vamos voltar com o projeto do Bate-Papo no BaTV aqui, sem dúvida nenhuma. Voltar a conversar com o teu público que está aqui no Rio Grande do Sul, né? O pessoal que te adora, um programa aí, 1 ano no ar, né? Antes completou exatamente 1 ano no ar antes da tua... Tu fazer a primeira temporada. A gente conseguiu fazer a primeira temporada. Mas eu acho assim, Rolandini, tu me conhece, a gente conhece bastante gente, né? É um projeto que está vivo ainda. E eu acho que essa forma é a forma mais fácil, né? Eu estando aqui, né? Eu, meu saci, meus livros, né? De me comunicar, né? E quem sabe a gente consiga aí em breve, né? Ter um papo diário, semanal, né? Com os telespectadores do BaTV. Muito obrigado mesmo. Tá? Vamos voltar a falar aqui no programa Ricardo Orlandini e deixar para tu dar um abraço aí final aí no teu público aqui no Rio Grande do Sul. Olha, quero dizer, você, em primeiro lugar, agradecer eu. Né? Eu agradeço, né, você ter feito esse contato. É muito bom sempre conversar contigo e com os teus telespectadores do BaTV. Eu estou com muita saudade do Rio Grande do Sul. Né? Eu cheguei em São Paulo dia 12 de janeiro. Né? E no meio de tanta coisa que aconteceu, né? Aconteceu esse Covid-19 que realmente parou o planeta. Então, infelizmente, né? Também não consegui me relacionar mais com ainda o público, né? de rádio e televisão. Tenho me comunicado através das redes sociais e do filipevieira.com.br, mas eu espero mesmo, em breves dias, estar em contato permanente com o público do BaTV. Beijo para ti, um beijo para todos, né? Muita saúde, muita paz. Fique em casa, principalmente nós que já estamos naquela faixa, né? Lá em cima. Fiquemos em casa, tá certo? Grande abraço, Felipe. Até a próxima. Obrigado aos nossos amigos que nos assistem aqui no BaTV. Até um próximo programa. Até lá.